estamos aqui para mais uma roda de saberes, hoje com a temática Leitura, Escrita e Matemática. A roda é uma parceria do curso de Pedagogia, do Laboratório de Didática, do JIT e também da Univale TV. Contamos hoje com a participação de 2 professores que estão participando conosco do projeto de extensão Fazeres Docentes, Gestão da Sala de Aula. O professor Fábio Nascimento, da Escola Municipal Vereador Hamilton Teodoro, e a professora Iana Patrícia Farias, da Escola Municipal Padre Eulálio Lafuente Elores. Primeiro, nós vamos ouvir a experiência do professor Fábio. Bom dia a todos os alunos, alunas, Beth, Celeste. É um prazer estar aqui, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar compartilhando com as alunas do curso de Pedagogia a importância da matemática na vida do estudante, principalmente a matemática como a relação importante dela no conceito de cidadania do aluno. O aluno conseguir ser cidadão se empoderando da matemática, dos conteúdos que ele estuda, dos conteúdos que são abordados na sala de aula. Então, também existe o letramento matemático. E esse letramento matemático é para que o aluno possa aprender, compreender e utilizar esse conhecimento que ele aprende na escola. E que muitas vezes ele traz esse conhecimento de casa. Né? A escola vai reorganizar essa aprendizagem, vai trazer para esse aluno esse conhecimento, mas esse conhecimento agora de forma científica, né? Com embasamento, com estudos que já foram feitos. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Né? A tecnologia está aí, a sociedade é moderna hoje. Então, o professor também ele tem que modernizar a sua prática. É importante o professor trazer a matemática com conceito significativo, com conteúdo onde ele possa aplicar. Nessa experiência minha como professor de matemática na Escola Hamilton Teodoro, eu tenho 28 anos que eu leciono lá. Eu vou destacar de início a importância da gestão da escola. Quando a escola abraça a ideia, quando a escola envolve toda, né, o setor pedagógico, né, a equipe pedagógica, a direção, que a direção não fique só com o administrativo, preocupada com o administrativo, porque vocês na escola vão encontrar isso. Né? Às vezes vai ter gestão que vai estar dando o enfoque maior na parte administrativa e esquece o pedagógico. E o principal é o pedagógico, porque o foco é o aluno. Tudo gira em torno da aprendizagem do aluno. E a gente tem que estudar, a gente tem que buscar conhecimento, trocar experiências bem-sucedidas com colegas da mesma área e de outras áreas, tem que dialogar, tem que pesquisar, né? Tem que rever seus conceitos, tem que desconstruir muita coisa que a gente absorveu durante a nossa jornada, né? Durante a nossa vida acadêmica também. Desde que a gente existe, que a matemática é difícil, que a matemática é só para quem tem habilidade mesmo para ela, que é só gênio, que a matemática é só de homem. Não é. A matemática é para todos. A matemática faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, eu fiquei sempre muito preocupado quando os alunos me perguntavam assim: professor, por que eu estou estudando isso? Para que eu estou estudando isso? E isso trazia um conflito para mim. Trazia um conflito por quê? Porque o aluno questionava para quê? Qual a importância daquele assunto na vida dele? E eu comecei a pensar, comecei a refletir e comecei a pesquisar, né? Trocar experiência com os colegas da mesma área, até de outras áreas, ler. Aí eu fui buscando inovar a minha prática dentro da sala de aula. Aí, eu, enquanto professor, eu me questionei também. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar? Será que a minha função é ficar só aqui na frente, só ensinando, só transmitindo, só transmitindo, só transmitindo, o aluno só recebendo, sem entender, às vezes, o que ele está recebendo, por que ele recebe aquele conteúdo, por que existe esse conteúdo? Aí eu comecei a desenvolver um trabalho com oficinas, na forma de oficinas. Começamos a levar textos assim, pequenos textos para leitura.
para estimular a leitura, né? Porque a leitura, gente, é importante demais. Então, assim, para estimular essa leitura, nós começamos a levar pequenos textos de fácil compreensão, diversos gêneros de leitura, textos também que tem matemática, poesia matemática. Nós começamos a levar enunciados, pequenos enunciados para interpretar, porque a leitura ela é muito importante no nosso dia a dia e na matemática. Quem não sabe ler, quem não sabe interpretar, quem não tem esse hábito, ele encontra dificuldade na hora que vai pegar os enunciados lá da matemática, mesmo aqueles enunciados que às vezes estão com a informação bem explícita. O aluno, às vezes, ele não consegue entender aquele enunciado. Aí tem a dificuldade, né? Porque ele não entende aquele pequeno texto, ele não compreendeu. Aí ele traz essa dificuldade para a matemática. Aí ele não consegue desenvolver o raciocínio lógico porque ele não compreendeu a leitura, né? Então a leitura, ela é muito importante. A leitura, a interpretação, nós sempre pensamos que está isolado, né? Que a leitura só faz parte lá do português, só o pessoal das letras que é obrigado a desenvolver a leitura, e não é bem assim. Todas as áreas, a matemática também contribui, deve contribuir para o desenvolvimento cognitivo do aluno. Então, ter a capacidade de ler, interpretar e resolver os exercícios e também de verificar, né? De verificar aquilo que ele anotou, aquilo que ele resolveu, é importante. Então, eu falo que a matemática tem um papel social também, para o aluno ser cidadão. Porque como ele pode ser um cidadão se quando ele estiver indo lá para a sua prática, para o comércio, ele estabelecer uma relação ali no comércio, se ele não sabe porcentagem, se ele não sabe os números, juros, né? Então é muito importante. A matemática, ela está no nosso dia a dia. Então ela está na nossa vida, ela é contemporânea. Então, com essa experiência que eu trouxe para os alunos de desenvolver pequenos projetos no início, com a dinâmica de oficina, o aluno ele senta em grupo, ele interage, ele lê, ele desenha, ele vai colorir ali, né, aquilo que eu estou trazendo, ele vai fazer o cálculo, ele vai consolidar o conhecimento dele dentro da experiência que eu tenho. É mais prazeroso para o aluno, estimula a criatividade, estimula a compreensão, a leitura e a imaginação. Três, gente, dá vontade de aplaudir o Fábio. Então, nós ouvimos o professor Fábio aqui falando das experiências dele e nos mostrando o quanto é importante trabalharmos com essa perspectiva do letramento, ou seja, que o estudante consiga compreender que o que ele aprende na escola é para ele colocar em uso na sociedade. Muito obrigada, professor Fábio, pelas suas contribuições. Nós vamos ouvir agora, então, o relato da estudante do primeiro período que está participando conosco do projeto. Ela está com o professor Fábio em sala, auxiliando nas atividades. Então, as experiências que a gente consegue adquirir, né, tá participando efetivamente na sala de aula com os alunos é muito bacana, porque a gente verifica na prática, né, como funciona, e é muito bonito de ver a forma que o Fábio ensina e a forma que os alunos recebem. Não é aquele ensinamento que ele só vai falando e falando e falando, e às vezes o aluno nem está prestando atenção. Eles prestam atenção na aula, eles se envolvem na atividade, é uma coisa que parece que eles têm prazer realmente em aprender, entendeu? Então a gente leva lá diversas oficinas, igual o Fábio falou, a gente leva coisa para colorir, eles ficam empolgadíssimos, eu vou colorir dessa cor, eles participam bastante. A gente fez também oficina com as mães, né, para o Dia das Mães, e tudo isso realmente envolvendo a matemática. Agora mesmo eles estão aprendendo áreas, eles já estão tirando de letra, porque eles conseguem lá somando quadrado com triângulo e realmente fazendo o cálculo deles. E com isso a gente consegue aprender bastante com eles também, né, na forma que eles têm de dar importância para a matemática, e até eu mesmo também agora já lido até melhor com a matemática também. É muito importante para
nós, professores do curso, para as estudantes, né, estarmos participando do projeto de grande valor para todo mundo, principalmente para os estudantes, que estão aprendendo de forma mais lúdica, com práticas mais significativas e nos mostrando que a matemática, né, professor Fábio, não é um bicho de 7 cabeças. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouco retornaremos com mais assunto envolvendo o letramento matemático. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? Então, a questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos. A Gestão Integrada do Território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado.
Ouvir nessa manhã o Fábio, né, com essa experiência tão bacana, esse engajamento na escola, essa preocupação de realmente ensinar, né? É tão bom quando um professor, uma professora se dispõe realmente a ensinar, a encarar o processo ensino-aprendizagem como uma responsabilidade, a pensar na formação cidadã, e ele o faz, né, pela via das relações leitura, escrita e matemática, como ele começou a dar uma pitadinha das práticas que ele faz, e que pena que a gente vai ter que ouvir em outros momentos, né? E como que a Verônica também, a partir da participação no projeto Fazeres Docentes, dessa oportunidade, ela aprende, né, Verônica? E aprendeu coisas que são muito importantes, e a gente vê pela fala dela, né? Agora nós vamos também ouvir uma outra experiência, né, de uma outra professora de matemática, que foi minha aluna, assim como o Fábio. O Fábio foi meu aluno na graduação, a Iana foi minha aluna na graduação e no mestrado em Gestão Integrada do Território. Então, a Iana, ela participou tanto do projeto e participa Fazeres Docentes, como também desenvolveu a pesquisa de mestrado ligada às relações entre leitura, escrita e matemática. A Iana, como a Beth já disse, é professora, né, da Escola Municipal Padre Eulálio. Vamos lá, Iana, é com você. Ei, gente, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento para a gente conversar, né, compartilhar as experiências. Acho que a gente aprende muito, né, com isso. E a questão da leitura e escrita na matemática não é novidade para mim, porque no curso de graduação aqui na Univale, eu me formei em 2005, isso já era trabalhado conosco, né, pelos professores, porque na minha formação de ensino fundamental e ensino médio era falado muito sobre arma e efetue, que é uma coisa que a gente faz mecanicamente, né? Então, eu sempre gostei de trabalhar essa questão da resolução de problemas, porque o enunciado de uma questão matemática, o texto, é diferente de uma história, né? O texto matemático você vai ter que compreender, né? Você vai ter que interpretar, porque ali tem informações para você resolver. Então, o ano passado, a professora Beth, né, esteve na nossa escola, né, na Escola Padre Eulálio, com esse projeto, né, do curso de pedagogia voltado para a leitura e escrita, né, e, assim, em diferentes, né, modalidades. E porque acaba que a leitura e a escrita é um compromisso de todas as áreas, né? Não precisa você pensar que é só português, história, geografia, matemática também tem que ter esse cuidado. E aí foi proposto aos alunos, no ano passado, que eles fizessem jogos matemáticos, que eles pesquisassem. E eles gostam muito de usar o celular. Nesse momento, eles usaram o celular para pesquisar os jogos. E eles criaram as regras dos jogos. E aí eu observei a preocupação em relação à escrita das palavras corretamente. Eles tiveram esse cuidado. Então, foi muito bacana. Alunos indisciplinados, eles se interagiram, eles, né, ficaram motivados, interessados, e foi bem proveitoso. E a sorte que essa turma do 8º ano é a nossa turma do 9º ano. E esse ano, novamente, o curso de pedagogia está na nossa escola e continua desenvolvendo esse mesmo trabalho. E agora, voltado mais para tabuada, que é um problema muito grande, o aluno chega no 9º ano sem dominar a tabuada, e as 4 operações também, que eles têm muita deficiência. Então, lá está trabalhando jogos, resolução de problemas, e eles se interessam. Eu observo que até os alunos, essa questão do aluno que é desinteressado, eles já ficam esperando.
Ah, ela vai vir na quinta? Aí eu falei assim, não, essa semana as meninas vão vir na segunda. Então, ele já tem esse cuidado assim, de ficar de se preparar para receber as meninas do curso de pedagogia e da professora Beth. Então, está muito bacana e tal. E a gente só agradece, a escola agradece muito a participação de vocês. Então, Iana, agora eu queria, após você ter contado um pouquinho sobre a sua experiência nesse projeto, né? Eu também tive a alegria de compartilhar com você, né, da sua pesquisa de mestrado como orientadora. Eu queria que você contasse um pouco, né, da sua pesquisa, da sua parceria, da parceria que nós estabelecemos também com o grupo de estudos sobre numeramento da UFMG. Como que você fez a pesquisa, né? O que você fez? Um pouquinho, rapidinho, né? Só para depois as pessoas procuram e vão ler seu estudo. Então, quando eu participei desse grupo de estudos da UFMG, grupo de estudos sobre numeramento, eu tive um pouco de dificuldade, porque, apesar de dar importância para a leitura escrita na matemática, mas assim, a gente pensa muito na questão de resolver equações, né, essas contas e tudo. E com o grupo de estudos sobre numeramento, nós podemos perceber a matemática em meio às práticas sociais que o aluno vive, né? E aí foi desenvolvido um trabalho lá na escola, que eu fiz a pesquisa, foi na minha escola mesmo, foi muito difícil desvincular o papel de professora de matemática, porque eu precisava ser pesquisadora naquele momento, então tinha determinadas situações que eu falava com a professora Celeste. Aí ela falava assim, você está tendo a visão de professora, você é pesquisadora agora. E assim, eu sou bem próxima aos alunos e isso, né, acaba favorecendo bastante. Então, o título da dissertação foi, então a gente é o cartógrafo, né? Então, práticas de numeramento e territórios vividos dos estudantes do ensino fundamental, que o ano passado eram os alunos do 9º ano. Então, nós usamos a plataforma MyMaps, fizemos uma oficina onde eles mapearam a vivência deles no bairro Santa Helena. Participaram da pesquisa 15 estudantes, 12 moradores do bairro Santa Helena e 3 que têm vivência no bairro. Eu sou ex-moradora, mas eu tenho ainda vivência porque os meus pais moram no bairro Santa Helena. E aí, eles foram mapeando a vivência deles, né, lá, através da plataforma MyMaps. E a gente foi, e nós, assim, com esse trabalho, nós percebemos a questão da apropriação dos territórios vividos. Tem lugares que eles não frequentam devido à vulnerabilidade do lugar. Então, mas foi bem proveitoso. E, assim, eles perceberam com essa plataforma a questão da lateralidade, representação simbólica, estimativa de distância, cálculo de distância. Então, assim, foi uma prática que você não está falando assim que a matemática estará presente, mas através da vivência deles ali, eles estão o tempo todo em contato com a matemática. Então, e, assim, a questão da gravidez na adolescência, porque foi um trabalho diferente e a gente teve como ficar mais próximo dos alunos. E eles contando, né, a preocupação da gravidez na adolescência. E foi bem proveitoso. Eu tive contato com os alunos que tinham dificuldades e se sobressaíram nessa oficina. Então, foi bem válida. Bacana, então, né, a experiência da Iana. Eu tive o prazer de acompanhar a Iana na escola, de me aventurar com esses estudantes, né? Então, foi um prazer muito grande por conta mesmo das aprendizagens que foram possíveis, né? Então, quando a gente discute letramento, relações leitura, escrita e matemática, a gente tem diversos termos que a gente não vai discutir aqui agora, mas a gente já ouviu falar em alfabetismo matemático, alfabetização matemática, letramento matemático, né? E a gente, no grupo de estudos sobre numeramento, a gente trabalha com numeramento, né? Por que numeramento? Porque a gente traz primeiro a centralidade do sujeito. Então, esse sujeito, como o Fábio lembrou, né? Os estudantes, eles são sujeitos de territórios, sujeitos de gênero, né?
são adolescentes, são jovens, são adultos, estão nas infâncias. Então, todo sujeito ele tem essa situacionalidade e a gente pensa esse sujeito como sujeito sociocultural. E aí a gente tem as práticas socioculturais. Então, o letramento não diz respeito somente à escola, mas diz respeito ao que acontece fora da escola, mas muito também com as regras, com as normas escolares, porque a gente vive numa cultura escrita. E essa cultura, ela impregna todas as nossas práticas, inclusive as práticas matemáticas. Então, a dissertação da Iana foi desenvolvida no Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos, que é um laboratório do GIT. Nós temos aí, tanto o GEM quanto nós do NIESD, em parceria com o GEM, várias produções, né, sobre essas questões das relações entre leitura, escrita e matemática. E creio que a gente precisa aprofundar, né, ampliar essas perspectivas todas, né, sair desse lugar da fala, né, que a gente fica muito centrado em tabuada, em números e operações, e ampliando como esses professores, como o Fábio trouxe, como a Iana trouxe, como a Verônica trouxe, né. Então, é uma alegria mesmo ouvir, né, refletir sobre isso, refletir sobre os processos discursivos que estão o tempo todo nessas práticas, que conformam essas práticas, mas que também as conformam. Bom? E aí, para encerrar, o nosso aplauso aí aos professoras e professores de matemática, começando pelo Fábio e pela Iana, hein? Por todos os pesquisadores e pesquisadoras em educação matemática que buscam a via da cidadania. Vamos lá?